Que alegria mais uma vez estarmos juntos para mergulhar nessa presença que é a vida dos santos e através dela reconhecer ali uma presença de Deus que nos comunica sempre algo novo através dos testemunhos dele. Nós estamos fazendo este caminho todos os dias, você é o nosso convidado. Meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança de Misericórdia e todos os dias fazemos esse itinerário espiritual. Por isso, se você está chegando a primeira vez, seja bem-vindo e vamos aproveitar que a igreja também nos ensina através do santo de hoje. Com um nome diferente, o santo de hoje foi considerado no século VI um dos bispos mais ilustres entre os francos, de origem franca, além do amor excepcional que ele tinha aos pobres. A história de hoje conta-nos então sobre Metardo. Ele é francês, foi colocado sob a tutela de um bispo e por isso recebeu uma educação aprimorada, uma educação intelectual e religiosa. Imagine vocês que a sua mãe era descendente de uma antiga e tradicional família romana, seu pai era um nobre da corte francesa e o seu irmão foi bispo. Mais tarde foi canonizado também pela igreja, ou seja, pela estrutura da qual vai sendo formada, como vai sendo constituída. Bom, ele era piedoso, inteligente, logo evidenciou seus dons de caridade, de humildade, com atitudes que depois eram comentadas por toda a cidade. Ele chegava a ficar sem comer para alimentar os famintos, e certa vez tirou a própria roupa do corpo para dá-la a um velhinho, cego, quase despido, que lhe pediu um pouco de esmola. Olha só, a gratidão, a generosidade, sempre os santos parecem olhar e ver e se dar muito mais do que aquilo que as pessoas pedem. A generosidade faz parte do caminho da santidade. Ele foi ordenado sacerdote com 33 anos e imediatamente começou uma carreira de pregador que ficaria famosa pelo século seguinte. Mais tarde, sucedeu o próprio bispo da sua cidade. O bispo Metardo colocou sua vida em jogo para amparar a rainha cristã que, por motivos políticos, foi obrigada a casar-se com um rei pagão. Mais tarde, ela fundou um mosteiro beneditino, o primeiro a cuidar de doentes, como os leprosos, que era uma situação bem dolorida daquela época em que eles viviam. Depois que Metardo se tornou conhecido como eficiente, como um contagiante pregador, ele recebeu do recém-convertido rei e de seu conselheiro, o bispo local, o pedido de socorrer uma comunidade vizinha ainda impregnada pelo paganismo, que era uma coisa que acontecia em volta ali nas regiões, e ele estava sem dúvida ocasionando ali momentos de dificuldades e muitas vezes isso passava pela dinâmica política, por isso esse pedido de ajuda. Assim ele trabalhou em duas realidades ao mesmo tempo, de forma perfeita. Ele converteu tanta gente que pelos 500 anos seguintes eles seguiriam sendo uma só diocese, embora separados. E posteriormente foi solicitado novamente para cuidar da outra diocese que estava sendo influenciada pela filosofia dos gregos, deixando-a com um índice de paganismo ainda maior devido a esta influência. Você percebe aí este chamado particular para lidar com os pagãos, de trazer eles para a fé, de ter esta característica da simplicidade e, sobretudo, desta entrega por Deus. Seu trabalho foi tão eficiente que quando ele faleceu, aquela província da onde ele estava, onde ele fez o trabalho, era praticamente toda católica. A sua morte foi muito sentida e imediatamente o seu culto foi difundido por toda a França, espalhando-se por todo o mundo católico. O rei mandou trasladar as suas relíquias para a capital, onde, sobre a sua sepultura, o sucessor mandou erguer uma abadia, que existe até os dias de hoje na França. Fica notório essa capacidade de dialogar, essa capacidade de um encontro de pessoas que pensam de forma diferente. Queria destacar na vida desse santo como um caminho espiritual 2 pontos. Primeiro, a generosidade. Como nós estamos caminhando na generosidade diante de Deus. E segundo ponto, a nossa capacidade de dialogar com quem pensa diferente. Isso não é assumir valores que não estão dentro da nossa doutrina, mas com a certeza e a convicção dos valores que nós temos, conseguimos passar esta convicção, esta certeza, esta clareza que esse pregador ilustre, como ele era chamado, é um pregador que levava realmente o encanto através da palavra. Conseguimos levar isso aos outros, porque
só não se converte ao cristianismo, só não se converte à doutrina católica aqueles que não a conhecem. E por isso nós também precisamos conhecer para levar ela a todas as pessoas que precisam. Por isso pedimos a intercessão a este grande bispo e pedimos também do céu esta graça de termos sempre um coração generoso e a capacidade de dialogar com o diferente. Sempre, cada vez mais, podemos construir através desses pilares que esses santos nos deixam. Por isso, fica o convite para você compartilhar e também para que possa todos os dias nos acompanhar nesse itinerário também com a vida dos santos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.